Um bom momento, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou Mateus e é um grande prazer ter a oportunidade de estudar com vocês, né, essa honra que foi concedida pela Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Então, eu queria fazer um agradecimento muito especial, né, fazer um agradecimento muito sincero, muito fraterno à equipe de trabalhadores e trabalhadoras da casa pela honra, pela oportunidade desse convite de amadurecermos aqui juntos, juntas, essas reflexões, né? E essas orientações que chegam para nós a partir da espiritualidade, né? Para iniciar, prazer, né? Eu sou Mateus, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, né? E mais uma vez, muito obrigado pela chance, né? Vamos agora à leitura da nossa página de abertura. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido de Xavier, né? Uma psicografia de Emmanuel. A página é Como pedes. Até agora, nada pedistes em meu lugar, em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, possamos agora equilibrarmos nossos pensamentos e, como disse nossa página, sabermos pedir. Mas, antes de sabermos pedir, também é fundamental que nós saibamos agradecer por aquilo que já nos foi concedido. Então, Jesus, Mestre amigo, Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, espiritualidade que coordena o trabalho da Associação Bezerra de Menezes, que possamos agora ser amparados, ser intuídos, sermos intuídas em Teu nome, Pai. E que possamos ter um momento de reflexão, um momento produtivo de estudos, de ensinamentos e que possamos ter a boa disposição para aprendermos e colocarmos em prática tudo aquilo, né, que nós vamos ter de contato com os ensinamentos, com os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita. Que possamos assim, né, com essas vibrações de tranquilidade, de harmonia, que estarão presentes nas nossas casas ou nos ambientes que nós estejamos acompanhando esses estudos, que possa ser um momento também de renovação desses ambientes. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora entrar, né, para o nosso tema de estudo. O nosso tema de estudo de hoje é o caráter da revelação espírita.
E nós vamos juntos e juntas tentar um melhor entendimento sobre o que é uma revelação, a relação que nós podemos fazer entre a doutrina espírita e essa condição que foi posta de a doutrina ser uma revelação. Para nós que nos consideramos espíritas e também para aquelas pessoas que estão acompanhando esse estudo, né, e que estão conhecendo a doutrina, e ainda que tenham outra filiação religiosa ou mesmo nenhuma, é muito importante afirmarmos que o estudo ele cumpre um papel preponderante no nosso processo de aprimoramento individual e coletivo. A razão disso, né, é muito simples, né, mais simples do que parece. Conforme a gente vai adquirindo conhecimentos, e esses conhecimentos eles vão se tornando em condições, em melhores subsídios, em melhores ferramentas, para que nós consigamos tomar as melhores decisões, ou seja, nós conseguimos entender melhor não só a razão, né, que está por trás dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, mas também as condições em que nós iremos atuar, né? Para isso, né, uma analogia é a do setor da construção civil. Ora, quando, né, uma empresa ou trabalhadores, trabalhadoras vão construir uma casa, né, a gente entende que a chance de ter uma melhor construção se dá quando se possui as melhores ferramentas, né? Conforme essas ferramentas elas têm um nível de qualidade superior, a gente sabe que essa obra ela tende primeiro a ser melhor, né? Mais bem elaborada, né? E também que essa obra ela vai terminar mais rápido. Mas isso quer dizer que é impossível construir uma habitação sem as ferramentas? Não, até porque historicamente a humanidade, mesmo sem todos esses conhecimentos do ramo da construção civil, ela foi construindo suas habitações. Mas as habitações de hoje, né, com melhores ferramentas, com melhores conhecimentos, são mais ou menos seguras que as habitações de 1.000, 2.000 anos atrás, né? São melhores ou piores? São mais confortáveis ou menos confortáveis? Então, a gente observa, né, que no nosso processo de aprimoramento, de evolução individual, ter os melhores conhecimentos não se constitui no único fator de tomada das melhores decisões. Entretanto, facilita-se e permite que tomemos decisões de melhores qualidades, né? E, além disso, né, evita para nós muitos percalços que poderiam ocorrer caso não tivéssemos, né, essas informações e esses conhecimentos. Dito isso, né, entrando no campo da doutrina espírita, né, já que o nosso estudo é o caráter da revelação, caráter de revelação da doutrina espírita, né, a gente pode ver que a doutrina espírita, embora tenha sido sistematizada, ou seja, organizada por Allan Kardec, né, ela não foi criada por ele e nem pelos outros seres humanos que aqui se encontravam. Vejam bem, quando nós estivermos falando de seres humanos, estamos falando dos seres encarnados, né? Apesar de os seres desencarnados também serem humanos, obviamente. Mas aqui a gente está falando da humanidade encarnada. Nesse caso, a gente sabe que a doutrina espírita ela foi sistematizada, ela foi organizada por Allan Kardec, mas não foi inventada por ele, não foi criada por ele, né? Então, quando a gente
vai analisar, a gente vai tentar definir a doutrina espírita, a gente pode colocar uma característica fundamental, que é o seguinte: a grosso modo, né, a doutrina espírita ela se constitui de um conjunto de conhecimentos e informações que nos foi trazido pela espiritualidade. Ponto. Indo além, apesar de Allan Kardec ter sido o grande sistematizador da doutrina espírita, a pessoa incumbida da missão de organizar, de sistematizar esses conhecimentos e essas informações trazidas pela espiritualidade, né? Isso não ocorreu por meio da comunicação de apenas um médium ou de apenas um grupo mediúnico, um centro específico. Mas esse processo, essas informações, elas foram trazidas até nós por meio de algo que se denominou de uma invasão organizada, né? Ou seja, uma atuação ostensiva espalhada por todo o globo terrestre, em todas as classes, em todas as nações, em todas as etnias, né? Mas, obviamente, de forma estruturada no seio da espiritualidade, né? E a razão para isso, né, é simples, está no Evangelho. Vamos lá. O que é que o Evangelho nos diz? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. São as palavras do Evangelho. Dessa maneira, né, a gente já pode destacar aqui alguns pontos fundamentais em relação à doutrina espírita. Vamos lá. Primeiro, assim como não se dependia de ser um ser humano específico na função de médium, ou seja, aquele que faria a mediação, aquele que seria o canal de comunicação da espiritualidade, também, assim como não havia um médium específico ou uma médium específica, não haveria a dependência de um espírito específico. Mas Allan Kardec, nesse ato, né, de coletar as informações trazidas pela espiritualidade, lidou com informações trazidas por milhares de espíritos e com milhares de médiuns, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa condição de múltiplo acesso, né, entendendo, né, que a espiritualidade se comunicou nos mais diversos recantos dos planetas com várias pessoas bastante diferentes entre si, né? Isso dificultou a existência de qualquer tipo de predileção e preferências, assim como evitou a existência de cisões no interior da doutrina, né? E a justificativa para isso é a seguinte: se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Está lá descrito no Evangelho, né? Terceiro ponto. Esse processo ele permitiu também uma rápida propagação daquelas informações que se encontrava essa atuação descentralizada, pulverizada, né? Ela foi extremamente fundamental, porque se ela se concentrasse num lugar apenas, esperasse Kardec sistematizar para só depois daí haver a divulgação da obra espírita, né, isso demoraria décadas para se espalhar pelo mundo. Por quê?
Os meios de comunicação daquela época, os meios de transporte eram muito inferiores ao que possuímos hoje, né? Hoje, naquela época, não havia o WhatsApp para a gente compartilhar, para a gente se comunicar. Eram cartas, eram telégrafos, era o transporte intercontinental era feito por navios, né? Então a gente tinha enormes dificuldades nesse processo. Então foi necessário que houvesse essa atuação, né, bastante espalhada. Quarto, esse processo garantiu ao Espiritismo a sua proteção contra eventuais proibições e censuras de todo tipo, pois, ao não depender de indivíduos específicos, de materiais específicos, ainda que houvesse, ao longo da história, proibições, né, num determinado lugar, em outros não haveria, então poderia ter essa liberação. Por exemplo, a questão do auto de fé de Barcelona, né, em que os livros da doutrina, junto com outros, foram queimados. Você vê, né, o que isso gerou? Obviamente, ninguém gosta, ninguém quer ser censurado, ninguém quer ser perseguido, né, por conta de sua fé ou por qualquer outra razão, obviamente. Mas vamos falar no caso da doutrina espírita. Como a perseguição ela se concentrou em Barcelona, na Espanha, né, teve esse ato em Barcelona, mas os livros continuaram a ser produzidos em outros cantos, as pessoas puderam ter acesso. E aí aquela perseguição, né, contra aqueles livros, localizada ali, ela teve como consequência despertar a curiosidade para o que se estava proibindo. E ao despertar essa curiosidade, como os livros continuaram a ser produzidos, você aumentou, pelo contrário, o interesse e a procura por esses livros, né? Agora, vamos imaginar que a doutrina espírita tenha se localizasse especificamente em Barcelona, né? Você teria ali a doutrina sendo sufocada no seu nascedor e seria muito difícil, né, levá-la para outro espaço. Então, né, aquela ação ela gerou um efeito contrário, ou seja, aquilo que se pretendeu perseguir e censurar acabou gerando uma pressão ainda maior pela curiosidade para que, né, não para que fosse liberado. Diante desse panorama relativo à doutrina espírita, a gente precisa agora analisar, né, o que é uma revelação. Bem, já entendemos em linhas gerais o que é a doutrina e principalmente como a doutrina espírita chegou até nós e por que chegou até nós dessa forma. Agora a gente vai ver, bem, entendemos, né, o espiritismo, ok, mas por que é uma revelação? Vamos lá. Por definição, revelação ou revelar algo é uma ação de tirar o véu de alguma coisa, ou seja, fazer com que algo que era desconhecido, era encoberto por esse véu, passe a ser conhecido, né? Já que esse véu foi retirado. Sendo assim, o campo das ciências é sempre um campo, uma fonte de revelações, né? Já que nessas revelações estão o quê? As descobertas do funcionamento das leis da natureza e da sociedade. Sendo que para você descobrir algo, também esse termo, né, já coloca descobrir, ou seja, tirar aquilo que cobria, né, alguma coisa, tá? Tem que você só descobre algo que estava coberto, né? Você só revela algo que estava com um véu em cima. Então a gente vê que são informações, são conhecimentos que antes eram ignorados por múltiplas circunstâncias, seja pela incapacidade de os sujeitos eles conhecerem, não tinham ainda condições de conhecer, de tirar aquele véu, de tirar aquela cobertura, seja, né,
por outras razões sociais, mesmo certas proibições, né? Consequentemente, para que uma coisa seja considerada uma revelação, ela só pode ser uma verdade, pois do contrário não faria o menor sentido chamar aquela informação, aquele conhecimento de uma revelação, já que não é uma verdade. Logo, se não é uma verdade, né, ainda existe um véu, uma cobertura que vai encobrir aquele fato. Logo, aquilo dali continuará, né, de alguma maneira, né, sob o véu, né? Ou seja, ainda haverá necessidade de uma revelação. Agora, se uma revelação pode ser considerada a descoberta de grandes verdades que se encontravam temporariamente inacessíveis ao conjunto da humanidade, independente das razões pelas quais isso acontecia, esse ato de revelar alguma coisa, de promover uma grande descoberta, somente se torna possível para pessoas que, no mínimo, estejam em condições superiores ou privilegiadas, e não no sentido de um privilégio, né, no aspecto social ou arbitrário, mas pessoas que estejam em condições distintas do conjunto da sociedade que ainda não possui as condições de fazer aquela descoberta, né? E aí, em A Gênese, a gente tem uma explicação para aquilo que torna, né, aquilo que faz com que certas pessoas possam, né, certas pessoas elas possam ter essas condições de descobrir aquilo que a maioria ainda não possui. Aí vamos lá. O que diz em A Gênese? A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Então, a presença desses indivíduos excepcionais é fundamental para possibilitar que a humanidade consiga marchar de forma mais acelerada rumo ao seu progresso. Porque, do contrário, essa caminhada ela seria muito mais lenta caso não tivéssemos pessoas capazes de descobrir, de trazer esses novos conhecimentos, né? Aí o que a Gênese ela nos adianta sobre esse assunto? Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênios surgido em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. A Gênese. Essa é mais uma prova, gente, da preocupação divina para conosco, porque permite-se que esses sujeitos que possuem um maior cabedal de experiências e de informações, eles reencarnem junto de nós, né? E com isso, né, em condições de fazer essas descobertas ou já tendo as feito, né, trazem um conjunto de condições que fazem com que esses conhecimentos eles possam florescer com muito mais facilidade do que se a gente, né, ainda com nossos limites, com que se a gente pudesse, né, tivesse que fazê-los. Então, a vinda desses homens e mulheres de gênio, né, utilizando a definição da Gênese, né,
é fundamental para evitar até mesmo certos percalços, porque como a gente já viu, né? À medida que a gente consegue aprender, ainda que aquilo ali naquele momento não faça totalmente sentido, aquilo dali nos coloca em condições melhores, né, para que nós possamos tomar, né, melhores decisões e ao tomarmos melhores decisões, obviamente, o resultado é que nós iremos, né, obter menos fracassos, obter menos sofrimentos, menos desilusões, né? Agora, uma reflexão fundamental. Se, né, no campo das ciências e das ciências mais materiais falando, nós temos, né, Deus permite, Deus nos envia homens e mulheres de gênio. Por que isso não aconteceria no âmbito, no campo das verdades morais? Então, quando a gente fala, né, que existem também revelações no campo moral, né, e que elas se dão muitas vezes, majoritariamente no âmbito das religiões, sejam elas institucionalizadas ou não, a gente está falando, né, que são trazidas até nós verdades, conhecimentos, informações relativas à vida espiritual, né, cujo acesso e compreensão seria ainda mais difícil à média da população, de maneira que esse tipo de conhecimento, né, ele seja transmitido por mensageiros ainda mais qualificados, que são capazes de compreender a sua complexidade, né? E que essas verdades morais, elas possuem, né, um grande conflito com relação à média, né, da prática moral dos sujeitos nos seus contextos de vida. Isso é muito importante porque, né, são trazidos elementos novos que têm a capacidade de modificar a maneira pela qual os seres humanos se relacionam entre si, né? E que esses novos conhecimentos estão bastante para além, né, daquilo que era praticado naquele momento. Nesse caso, o grau de preparo das pessoas que devem transmitir essas mensagens, né, deve ser ainda maior. Por quê? Não é apenas o arquivar a informação, o arquivar o conhecimento. Essas pessoas que trazem consigo essas verdades morais, elas precisam também praticá-las, sob pena de aquele conhecimento ser desmoralizado. Logo, o grau de preparo para a prática moral da espiritualidade, das verdades espirituais, deve ser ainda maior do que os homens e mulheres de gênio que vêm incumbidos e incumbidas de trazer novos conhecimentos. Essa é uma grande questão, né? E aí o que a Gênese coloca? Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Agora, a questão fundamental aqui não é só transmitir, mas transmitir por meio da palavra, do conhecimento e exemplificar por meio das ações. O grau de dificuldade dos missionários, né, que trazem as verdades morais é ainda mais complexo, mais profundo, né? Então, a gente observa, né, que o lugar preferencial desse conjunto de verdades morais / espirituais
é no âmbito da religião, que é um espaço mais comum, né, de diálogo, de estudo, de compreensão e de ajustamento a essas verdades morais. Então a gente observa que as religiões costumam ter um núcleo duro de informações e de conhecimentos que é transmitido justamente por esses reveladores e essas reveladoras, embora com seus limites e contradições que são postas principalmente pelos limites pessoais e pelo contexto em que vivem. De maneira que, né, muitas vezes as informações que são trazidas, elas se chocam, elas colidem frontalmente com as estruturas sociais de uma determinada época, que devem ser mexidas a fim de que haja a promoção desse conjunto de valores, né? Então a gente observa o quê? Um núcleo duro de verdade de informações de origem divina, espiritual, e as formas, os toques pessoais, os toques coletivos, né, das ações que acabam sendo bastante influenciados pelo contexto, obviamente, e por isso se tornam muito datados, né? E veja bem, ao falarmos de religiões, a gente não está falando de todas as religiões e muito menos de todos aqueles que dizem que se reivindicam Messias, principalmente aqueles que são auto-intitulados, tendo em vista que as religiões, né, também cumpriram um papel, muitas vezes, deletério para o desenvolvimento social, pelo papel de dominação e de controle que estabeleceram pelos conjuntos da sociedade, e muitas vezes as religiões mais afastaram os indivíduos das verdades do que os aproximaram, né? Então, o que a Gênese coloca? Que o papel de profeta há atentado às ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, têm explorado a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Está em A Gênese, né? Dessa maneira, a gente vê que, para que uma revelação moral espiritual seja de fato divina, ela deve ter a seguinte caracterização. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. A Gênese. O maior exemplo disso a gente vê na lei mosaica, que tinha um núcleo duro de origem divina, com aquele postulado dos 10 mandamentos, mas tinha um derredor absolutamente problemático, que era de iniciativa do próprio Moisés, ajustado ao contexto, né? Aí a gente já vê que quando um espírito de ainda mais alta escola vem à Terra, o caso do Cristo, né? A revelação trazida por ele, que aprimorou o decálogo mosaico, trouxe para nós uma série de novos conhecimentos e compreensões já num patamar muito superior e passível de maior assimilação pelos indivíduos, né? E que até hoje nós estamos não apenas tentando praticar, mas tentando entender muitas dessas informações que foram trazidas. E aonde o Espiritismo se encaixa nesse processo? O Espiritismo, enquanto doutrina, enquanto um campo de conhecimentos, vem demonstrar até nós aquilo que acontece no mundo espiritual, entendendo que, né, nós somos espíritos que estamos, nesse momento, num plano material. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando, na verdade, de tudo, né? E todo o conjunto de leis que regem o funcionamento mais amplo do universo. E como esse funcionamento mais amplo do universo se relaciona, se tem interação com o plano material que nós habitamos temporariamente. Assim como também busca explicar, né, como as nossas ações, né, vão repercutir no nível espiritual.
no nosso destino e na nossa situação para além dessa existência. Desse modo, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma revelação divina que possui base científica, pois traz ao conjunto de indivíduos, a toda a humanidade, conhecimentos que eram inacessáveis a todas as pessoas e que não foram planejados pelas pessoas que estavam aqui, né? Os seus porta-vozes estão para além da existência corpórea e científicas daquele momento, já que, né, dependiam daquela capacidade dos seres humanos encarnados aqui de investigar, pesquisar, estudar. Então, segundo a Gênese, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Neste caso, a gente deve ressaltar a importância do trabalho científico realizado por Allan Kardec, que, seguindo os parâmetros da ciência mais avançados disponíveis em sua época, ele analisou e sistematizou todos os fatos e informações de origem espiritual, né? Daquelas milhares. E como é que ele fez? Milhares de correspondência, milhares de visitas a centro a fim de coletar essas informações. Foi um trabalho extremamente ostensivo, né? De modo a consolidar um sólido sistema de informações e de conhecimentos. Então a gente vê que o Espiritismo é, segundo a Gênese, uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas, ou seja, replicar, pegar as informações, analisar, mais uma vez, repetir os procedimentos. Então, isso foi um trabalho muito, muito, muito extensivo, né? Enquanto uma ciência, o Espiritismo almeja justamente estudar e intervir em um campo mais amplo e mais profundo do que o das ciências terrestres, que se restringem ao nível da dimensão material mais imediata, né? Logo, o Espiritismo, ao não se restringir a esse campo mais imediato, ele consegue ter uma visão muito mais ampliada, muito mais profunda e, obviamente, muito mais verdadeira sobre o conjunto de acontecimentos que, no nível da carne, a gente só vai ter uma visão parcial. Por isso, o Espiritismo ele pode, né, ser considerado uma revelação. Por quê? Ele retira o último véu, né, que nós possuímos para obter o conhecimento. Qual é esse último véu? É o véu da matéria, da carne mais imediata, né? Ao retirar esse véu e mostrar esse conjunto de interconexões da nossa existência enquanto espíritos com a nossa passagem aqui no mundo, no mundo da matéria mais grosseira, né, a gente consegue entender melhor e verdadeiramente toda essa sorte de fenômenos que para nós até hoje se mostram muitas vezes injustificados, né? Então, Allan Kardec vai complementar no nível da doutrina. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam o apoio e a comprovação. Assim como todas as demais revelações, foi necessário haver todo um período de preparação dos sujeitos, a fim de que esse esforço de fazer essa invasão organizada não fosse em vão, né? Embora até hoje ainda haja uma grande incompreensão, né? Sobretudo nos meios religiosos, aos quais, né, nós buscamos o diálogo e buscamos a comprovação daquelas verdades morais e a explicação racional acerca delas. Nesse sentido,
foi necessário haver uma consolidação, ainda que germinal, de um conjunto de conhecimentos que pudesse servir de base, mesmo que na forma de analogias, para que as informações trazidas pelos espíritos pudessem ser minimamente entendidas, ou seja, fazer algum sentido. Assim, gente, quando a gente fala, né, do espiritismo enquanto revelação, a gente está falando que esse conjunto de informações e de conhecimentos, ao ser amplamente difundido, ou pelo menos se não for amplamente difundido, ainda, né, estar amplamente acessível, né, o que eu acho até que é mais correto da gente colocar, né, porque há de convir, né, não é a maioria das pessoas que possui contato com os conhecimentos do Espiritismo, ainda, né? Mas a gente sabe que na nossa atual configuração social, né, na nossa sociedade, né, o conhecimento do Espiritismo ele já se encontra, inclusive nós estamos fazendo aqui uma das formas para isso, facilmente acessível ao conjunto das pessoas, né? Os livros, não só os livros, mas os canais da internet. Então, não se pode dizer que o Espiritismo não é acessível. Ele já o é, né? Mas aí ele já teve larga difusão? Ainda não. Mas chegaremos lá, né? Então, e finalizando o nosso estudo com palavras de Kardec, a gente vê que os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita são têm o potencial verdadeiramente de provocar uma absoluta revolução, né? Então, a gente vai ver aqui o que Kardec coloca enquanto essa potencialidade, né, revolucionária trazida pela revelação da doutrina espírita. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias. Revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quando não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. A Gênese. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, né, nós temos aqui, né, por meio da doutrina espírita, um conjunto de informações, de conhecimentos que tem a capacidade de modificar profundamente, para melhor, óbvio, né, as condições de vida da humanidade, né, de nos aproximarmos do nosso processo evolutivo, de orientar as nossas ações e nossos pensamentos, né, de entendermos melhor todos os fenômenos que acontecem em nossas vidas e na vida coletiva da nossa humanidade, né? Para isso, né, a gente precisa não apenas estudar, né, mas o conhecimento ele tem um caráter prático, ou seja, o conhecimento não se faz pelo acúmulo de informações. Ele se faz pela mobilização ativa das informações que nós vamos construindo e utilizando-as não apenas para entender melhor as relações em que nos encontramos, mas também agir melhor a partir dessas informações. Então, né, que possamos aproveitar bem esses nossos conhecimentos, a oportunidade de termos acesso, de termos contato com a revelação trazida pela doutrina espírita e sermos agentes de sua difusão, de sua divulgação, para que mais pessoas possam ter acesso, né, a esses conhecimentos maravilhosos que tenho certeza que assim como transformaram, né, a minha vida, assim como transformam as nossas vidas, podem também auxiliar na transformação de várias outras. Então, meus irmãos, agora, né, pedir mais uma vez para a gente se concentrar, fechar nossos olhos
e fazemos um agradecimento, né, pelo nosso momento. Querido Deus, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, muito agradecidos, muito agradecidas estamos pela oportunidade que tivemos aqui de estudar, de ter contato com mais uma ajuda que nos foi enviada para que possamos acelerar o nosso progresso, né? Que possamos manter essa boa disposição, esses bons pensamentos, esses bons sentimentos, né? No nosso cotidiano, nas nossas práticas, nas nossas tarefas, né? E que peço, Pai, muito especialmente, que possa continuar abençoando o trabalho maravilhoso produzido na Associação Bezerra de Menezes, a cada um e cada uma de suas trabalhadoras, e que dessa maneira a gente possa, assim, continuar divulgando os conhecimentos da doutrina espírita. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por aqui eu me despeço, mais uma vez agradecendo, agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço ao convite, né, da casa, né? Agradeço a cada trabalhadora da Associação Bezerra de Menezes, e que possamos seguir juntos e que possamos seguir juntas, né, pela difusão da doutrina espírita, pela nossa evolução, pela nossa reforma íntima, mas que essa reforma íntima, né, ela seja acompanhada de uma reforma e de uma mudança ampla e de uma revolução do bem, como já colocou Kardec, uma revolução, né, que possa realmente transformar o nosso mundo e aproximá-lo cada vez mais daquilo que é a vontade de Deus. Muito obrigado, um ótimo momento a todos, a todas, e nos vemos por aí.